Fala, time! Este que vos fala sou Joe, Marco do Boleiros Chips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 25 de fevereiro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação, já sabe, solta vinheta! Bora lá, time, pro primeiro prognóstico. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre, time. Bora lá, Bundesliga na Alemanha, vamos aqui de Hoffenheim versus Stuttgart, jogo às 16h30 na casa do Hoffenheim. Olhando a tabela de classificação, Hoffenheim na quinta posição com 37 pontos, já o Stuttgart vice-lanterna, 17ª posição com apenas 19 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Hoffenheim jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu 2, perde pouco jogando em casa, empatou 1 e venceu 7. Uma tendência de vitórias marcante aqui jogando em casa. Falando de mercado de gols, é um time bem over, com placares over 1,5, acima de 1,5 gol, e over 2,5, acima de 2,5 gols. Agora o Stuttgart, como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 vitórias, percebam que ganha pouco fora de casa, empatou outras 3 e perdeu 5. Tem sim uma tendência maior aqui de derrotas. Falando de mercado de gols, também é um time over, com muitos placares over 1,5 e também não com um percentual tão alto, mas também com alguns placares relevantes. Olhando a tabela de classificação, o Elche na 13ª posição com 29 pontos e o Levante, última colocação, lanterna da competição, apenas com 15 pontos. Time, vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Levante jogando em casa, dos 10 últimos jogos, percebam algo importante, venceu apenas uma partida, empatou 4 e perdeu 5. Acaba aí perdendo mais ou empatando jogando em casa. Falando de mercado de gols, temos placares aqui over 1,5 com uma boa probabilidade. Agora o Elche, jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 3 derrotas, são 3 empates e 4 vitórias. Acaba aí sendo equilibrado no quesito vitórias, derrotas e empates. Falando aqui de mercado de gols, também possui um mercado bom para over 1,5. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico, né? O histórico temos aqui 3 empates e são 2 vitórias para o lado do Levante, tá legal? Então o histórico, um leve predomínio aí. Já fez aquele comentário? Time, dá aquela força para quem está tentando te ajudar, porque dessa maneira o nosso canal cresce e chega a mais pessoas. E também não deixe de aproveitar o nosso Telegram, totalmente gratuito. Vou deixar link no comentário fixado, clica no link, vai te direcionar para o Telegram. Clique em entrar, automaticamente você já faz parte aqui do nosso time, com muitas tips e vou falar para vocês, hein, muitos greens diariamente e o melhor de tudo, de graça. Bora lá, pela Premier League vamos aqui de Southampton versus Norwich, jogo às 17 horas na casa do Southampton. Olhando a tabela de classificação, Southampton meio de tabela, 10ª posição com 32 pontos e o Norwich lá embaixo, lanterninha da competição, apenas com 17 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Southampton jogando em casa, dos 10 últimos jogos, percebam algo interessante, não perde dos 10 últimos jogos, ok? Venceu 5 partidas e empatou outras 5. Falando de mercado de gols, é um time over, com placares aqui over 1,5, acima de 1,5 gol, com uma boa probabilidade. Falando do Norwich como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui um empate, empata pouco, venceu 4 partidas e perdeu 5. Acaba perdendo ou vencendo fora de casa. Falando de mercado de gols, também é um time over, com placares aqui over 1,5 em sua maioria. Olhando um pouquinho a parte histórica dos 5 últimos jogos entre Southampton e Norwich, na casa do Southampton, o Udinese jogou às 14h45 em San Siro, casa do Milan. Olhando a tabela de classificação, o Milan na primeira colocação com 56 pontos. Sim, tem um jogo a mais que a Inter de Milão, mas ocupa neste momento a primeira colocação. A Udinese na 16ª posição com 25 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Milan jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui um empate, são
São 4 derrotas e 5 vitórias. O Milan acaba oscilando entre vitórias e derrotas jogando em casa. Falando de mercado de gols, é um time bem over 1,5 e over 2,5 com boas probabilidades. Agora o Udinese, como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui uma vitória, ganha pouco fora de casa, empatou outras 3 partidas e perdeu 6, uma tendência de derrotas fora de casa forte. Falando de mercado de gols, também apresenta uma boa probabilidade para placares over 1,5 e over 2,5. Olhando um pouquinho a parte histórica dos 5 últimos jogos, temos aqui 2 empates. Vamos aqui de Genoa versus Inter de Milão, jogo às 17 horas na casa do Genoa. Olhando a tabela de classificação, a Inter na segunda posição com 54 pontos e um jogo a menos que o Milan. Ou seja, se a Inter vencer essa partida, tirando essa diferença de um jogo, a Inter passa aí a equipe do Milan, tá legal? Agora o Genoa, vice-lanterna, 19ª colocação com apenas 16 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Genoa jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta somente uma vitória, praticamente não vence em casa. Perdeu 4 e empatou 5. Acaba empatando ou perdendo jogando em casa. Falando de mercado de gols, é um time que não vem muito aquecido na questão over, tá? Muitos placares aqui apenas de 1-0 e também 0-0. Então ficar atento aqui com relação a quem for trabalhar em mercado de gols. O Genoa é frio nesse quesito. Já a equipe da Inter, jogando fora de casa dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 derrotas, são 3 empates e 5 vitórias. Sim, tem uma tendência aí de vencer fora de casa. Falando de mercado de gols, é um time over, geralmente faz gols. Aliás, por jogo às 14 horas na casa do Adana. Olhando a tabela de classificação, o Adana na 4ª posição com 44 pontos e o Antalyaspor na 14ª posição com 31 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Adana jogando em casa, dos 10 últimos jogos, percebam algo muito importante, empatou 3 e venceu 7. Não perde dos 10 últimos jogos em casa e tem uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, é um time over com placares over 1,5 e over 2,5. O Antalyaspor, como visitante, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 vitórias, ganha pouco, empatou 1 e perdeu 7. Uma tendência aí de derrotas fora de casa. Falando de placares, mercado de gols, over 1,5 e over 2,5, também batendo no time do Antalyaspor. Olhando um pouquinho a parte histórica, o Adana venceu 1, 2, 3 partidas e tivemos 2 empates. O que me chama a atenção aqui, time, é algo que a gente tem que ficar atento, tá? Ó, os placares em relação ao mercado de gols, nenhum deles, dos 5 últimos jogos, ultrapassa o over 2,5. Eles ficam aqui ou 1-0 ou 1-1, que seria um over. Análises de hoje. Esperamos sim que todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Muito obrigado. Se inscreveu? Aproveita, esse conteúdo é todo de graça. Tem um amigo que curte o assunto? Compartilha com ele, o WhatsApp, o Telegram. Assim, vocês fortalecem demais e nos ajudam muito. E não menos importante, acionaram o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. Pessoal, meu muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.